Problema angolano é problema angolano. Problema brasileiro é problema brasileiro. Amen. Problema americano é problema americano. Amen. Um problema que nasce em Angola é chamado de problema angolano. Um problema que nasce no Brasil é chamado de problema brasileiro. Amém. Um problema que nasce nos Estados Unidos é chamado de problema dos Estados Unidos. Amém. Problema da tua vida é chamado problema da tua vida. Amém. Problema da minha vida é chamado problema da minha vida. Amém. O problema do marido é do marido. Da mulher é da mulher. O problema da tua família é da tua família. Amen. Da família do outro é da família do outro. Amen. Um problema em angolano, quando aquele problema nasce em Angola. Amém. A partir do momento que você diz, este problema é angolano, você está dizendo que esse problema foi criado aonde? Em Angola. E um problema angolano, ele é restringido nas fronteiras angolanas. Amém. A partir do momento que você chega na fronteira angolana, entre Angola e Namíbia, e passas para Namíbia, você deixou os problemas angolanos e adquiriste os problemas que? Namibianos. Vai aqui começar a conviver com os problemas namibianos. Se você pegar um voo agora e ir para o Brasil, tão logo o voo aterrar no Brasil, você deixou os problemas angolanos, porque você deixou o território que compõe aquele problema, que produzem aqueles problemas, e você vai entrar para um território que não tem aqueles problemas, mas tem outros problemas. Alguém está me percebendo? Amém. O litro de gasolina é 300 kwanzas. Em Angola, não é na África do Sul, não é na Nigéria, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra, é em Angola. Se você tem carro e você vive aqui em Angola, você vai ter que aprender a lidar com os problemas de Angola. A gasolina, o litro é 300 kwanzas a gasolina. O litro é 300 kwanzas. O momento que você sai do território angolano, você está livre do problema angolano. Mas você está dentro de um território que também tem os seus problemas. Amém. Alguém está me percebendo? Amém. Quando alguém diz assim, esse problema é nacional, é da nação angolana, está a dizer, esse problema nasceu aqui. Agora, quando o problema nasce lá, às vezes você pode olhar para si mesmo e dizer, o problema é pessoal. Se o problema é pessoal, é porque o problema é teu. Agora, há uma coisa aqui. Quando o problema nasce em Angola, o problema torna-se nativo de Angola. Quando o problema nasce em Angola, o problema torna-se nativo de Angola. E um problema que é nativo de Angola, há obrigação daquele problema viver lá. Me entende bem? Quando um problema é nativo de Angola, foi criado em Angola, há necessidade do problema ter o direito de viver lá. O problema tem direito de viver em Angola, porque aquele problema foi criado em Angola. Amen. Um problema que não foi criado em Angola, o problema não tem direito de viver em Angola. Como, por exemplo, o corona. Corona não foi criado aqui em Angola e tem direito de viver em Angola. Por isso é que você vê, há países que quando o corona começou, limitaram o acesso de entrada. Amém. Ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair. Amém. Porque eles viram, esse problema não é nosso. Esse problema é alheio. Nós não vamos permitir o nosso país ficar cheio dessas doenças aqui. Amém. Então, essas pessoas de países A, B, C, D aqui não entram. Amém. Vivemos isso ou não? Na época do corona. Vivemos isso ou não? Vivemos. Porque o problema não é nativo daquele país. Amém. Mas quando o problema é daquele país, você não tem como livrar-se dele. Amém. Não tem como livrar-se dele. Amém. Não tem como livrar-se dele. Amém. Porque aquele problema é inativo, é lá. Ele tem direito de morar lá. Ele tem direito de ficar lá. Quando o problema é da tua vida, você que criou, o problema tem direito de ficar na tua vida. Porque é você que criou o problema. É você que arranjaste o problema. Amém. Ele vai ficar lá na tua vida. Porque ele é nativo, é de lá. Você não tem como dizer, eu não quero esse problema. Vai ficar lá. Alguém está me percebendo? Amém. Agora, eu pensava de que a melhor forma de resolver problema angolano são os angolanos se levantarem para resolver o problema. Mas ao olhar nas Sagradas Escrituras, eu descobri que o angolano, se resolver o problema que ele próprio criou, vai levar muito tempo. A melhor forma e mais rápida que o angolano pode resolver o problema que ele criou é o angolano ser estrangeiro, mas angolano ao mesmo tempo. Eu disse que eu pensava que a melhor forma de Angola resolver os seus problemas são os angolanos resolverem os seus próprios problemas. Só que como o angolano fez parte da criação do problema, ele não tem como resolver o problema que ele próprio criou. Tem que ter um estrangeiro.
em Angola para resolver aquele problema. Quando você próprio cria o problema da tua vida, Amen. você não vai conseguir resolver o problema que você criou. Tem que ter um estrangeiro na tua vida, Amém. que não é você, para resolver o problema em você. Amém. Porque você mesmo não vai conseguir resolver. Amém. Tem que ter um estrangeiro em você, Amém. para resolver o problema que você criou. Amen. Eu criei um problema e cheguei diante de Deus e falei: Senhor, quero resolver isso. E Deus disse: não vais conseguir. Eu disse: por quê? Porque é você que criou o problema. Quem vai resolver isso? Você próprio tem que ser estrangeiro de si mesmo para resolver o problema. Eu tenho que ser estrangeiro de mim mesmo para resolver o problema. Por quê? Porque ao local é dado a visão, ao estrangeiro a interpretação da visão, da resolução da visão. Em Gênesis capítulo 41, começando do versículo 17, a Bíblia diz que José era um hebreu. Gênesis capítulo 41, versículo 17, até lá para o 24. Amém. José era hebreu. José era hebreu. Sendo ele hebreu, ele chegou numa terra estrangeira. A terra estrangeira em que José chegou era uma terra chamada Egito. A terra do Egito era uma terra que tinha um problema egípcio. Problema egípcio não é problema sírio. Problema da Síria é da Síria e do Egito é do Egito. E o Egito tinha um problema que é chamado de problema egípcio. Amen. Que era o problema da fome. Mas aos locais, Deus deu a visão a Faraó, sendo ele egípcio. Sendo ele egípcio, Deus lhe deu a visão Amém. do problema, mas não lhe deu a interpretação da resolução do problema. Amém. O Egito tinha que importar o intérprete da terra de Jerusalém, Amen. de Israel. Amen. Tinha que importar José da sua própria terra, um hebreu, para ir interpretar uma visão nata de um outro país. Amen. É coisa que nenhum nativo conseguiu interpretar. Amém. Era um problema egípcio e nenhum egípcio conseguiu interpretar. Amém. Os magos não conseguiram interpretar a visão. Amém. Os sábios não conseguiram interpretar a visão. Amém. O presidente do país, que é Faraó, não conseguiu interpretar a visão. Amém. Mas Deus deu a visão aos locais, Amen. aos nativos da terra, Amen. aos nativos do país, Amen. a saber, Faraó. Deus aparece a Faraó e dá a visão do problema. Amém. Mas a nenhum dos sábios Deus revela a interpretação do problema. Amém. Foi necessário tirar um hebreu da sua terra natal para vir numa terra egípcia sendo estrangeiro. E Deus aparece ao estrangeiro e lhe dá a revelação da visão que Deus deu aos nativos da terra. Amen. E o estrangeiro aparece ao local da terra, ao nativo da terra, que é Faraó, que teve a visão. E Faraó conta a visão que ele teve e diz: me dá a interpretação da visão. Amen. Os nativos não conseguem apresentar a solução do problema do país. Os sábios não conseguem apresentar a solução do problema do país. Os magos, os sábios da época não conseguiram, os supersticiosos não conseguiram apresentar a interpretação da visão que Deus já deu. Amém. Olha que Deus já deu a visão. A única coisa que falta é só interpretar a visão que Deus já deu. Amém. Mas a visão é problemática. Requer alguém para interpretar essa visão. Amém. Agora não tem ninguém. Era necessário importar um estrangeiro que é hebreu, que encontra-se na terra egípcia. E José chega lá como estrangeiro, numa terra que não é dele, e encontra uma visão que Deus já deu. Mas os donos da terra não conseguem interpretar a visão problemática para a solução do problema do país. E José chega e ele começa a interpretar a visão. Ou seja, ao nativo Deus dá a visão, ao estrangeiro Deus dá a interpretação da visão para a resolução do teu problema. Amém. Então, se o meu país tem problema, a forma mais rápida de resolver não é procurar entre os sábios do meu país, não é procurar entre os magos do meu país, Amen. mas eu devo procurar um estrangeiro que tenha a interpretação da visão nossa, local, da Amém. nossa terra. Ele não é da nossa terra, ele não tem o nosso sangue, ele não vive aqui conosco, ele só está aqui porque chegou aqui se calhar por um acidente. Amen. Mas esse estrangeiro tem a interpretação da nossa visão. Amém. Vamos lhe contar a nossa visão, Amém. para que ele nos dê a interpretação da nossa visão. Amen. E depois de contar a visão a José, José começa a interpretar a visão, começa a dar a solução da visão, começa a dar a solução do problema.
trazendo a interpretação do sonho de Faraó para a solução do problema do país. Amen. Quem está me perceber diz amém. Amém. Quem está me entender diz amém. Avança, papá. Significa, quando você é o criador daquele problema, quando você é o fabricante daquele problema, Deus vai te dar a visão do problema. Amen. Mas Ele não vai te dar a interpretação do problema. Amém. Não, Deus não vai te dar a interpretação da solução do problema. Amém. Você vai precisar de um estrangeiro chegar ali para até que te dar essa interpretação. Amém. A Bíblia diz que Daniel chegou diante da Babilônia. Amém. E lá tinha um rei chamado Nabucodonosor. Amém. Daniel capítulo 2. Começando ali dos versículos 17 em diante até 44. Amen. A Bíblia diz que o rei chegou diante dos inteligentes, Amen. diante dos sábios, Amen. diante dos magos. Amen. Nabucodonosor disse: ei, eu tive um sonho. E eu quero que vocês que são sábios da Babilônia me contem um sonho e a interpretação da sua visão. Amen. E eles disseram: mestre, rei, pelo menos nos conta seu sonho e nós vamos ter a interpretação. A Bíblia diz que Nabucodonosor irou-se e deu tempo para que eles trouxessem o sonho e a interpretação da visão. Amém. Daniel estava naquele meio. Amém. Ele chegou e encontrou Misael, Ananias e Azarias. Amém. E ele disse: olha, o rei disse A, B, C, D. Amém. Nós vamos diante do nosso Deus. Amém. Vamos incomodar o nosso Deus. Amém. Para que ele nos revele alguma coisa. Amém. Eles são estrangeiros na terra da Babilônia. Amém. A Babilônia está em problema. Amém. A Babilônia está em problema Amém. gravíssimos naquela época. Amém. Os nativos não sabem o que fazer. Amém. Eles têm a visão, mas não sabem a interpretação. Amém. Mas só que na terra dele tem um estrangeiro. Amém. E aqueles estrangeiros incomodaram Deus de Israel. E eles começaram a orar: Deus que revela o oculto, Amém. Deus que revela o mistério, Amém. Deus que revela o escondido, Amém. apareça a nós. Amém. Conta-nos o sonho Amém. e a sua interpretação. Amém. 3 dias depois, Amém. Daniel levanta, vai no homem que lhe foi dado o mandato de matar os sábios, diz a Bíblia. Amém. E disse: não mata os sábios da Babilônia. Amém. Coloca-me na presença do rei. Amém. Vou lhe contar o sonho e a visão do sonho. Amém. E o homem apressadamente colocou Daniel. Amém. Daniel disse: o sonho que você teve Amém. e a interpretação do teu sonho, Amém. nenhum mágico te contaria, Amém. nenhum adivinhador te contaria, Amém. nenhum sábio te contaria, Amém. nenhum supersticioso te contaria. Amém. Mas existe um Deus de Israel Amém. que habita nos céus, Amém. que conhece o oculto, Amém. revela o secreto. Amém. Esse que apareceu a nós, Amém. nos contou o sonho que você teve. Amém. E também nos deu a interpretação. Amém. Você sonhou com 7 vacas gordas e 7 magras. Amém. E as 7 gordas estavam sendo engolidas pelas magras. Amém. E sonhaste com 7 espigas de milhos. Amém. De 7 espigas boas, 7 más. Amém. E as más engoliam as boas. Amém. Você vai ter 7 anos bons. Amém. E terás 7 anos maus. Amém. Angaria fundo enquanto você está no bem bom. Amém. Porque quando chegar o bem mau, você não angaria, vai ficar mais mal ainda. Amém. Assim diz o Senhor de Israel. Amém. O Nabucodonosor olhou para Daniel Amém. e disse: que tipo de Deus é esse que traz o mistério e a revelação sua? Amém. Que tipo de Deus é esse? Amém. Ele começou a organizar a Babilônia. Amém. Começou a organizar o seu país. Amém. Por causa da solução de um estrangeiro. Amém. O estrangeiro lhe foi dado a interpretação da visão. Amém. Mas o local que é Nabucodonosor lhe foi dado a visão. Amém. Aos nativos lhe é dado a visão. Amém. Mas ao estrangeiro lhe é dado a interpretação da solução da visão. Amém. Então, se você tem problema, não resolva você. Amém. Procura um estrangeiro para te resolver. Amém. Vai te resolver de forma rápida. Amém. Vai te resolver de forma rápida. Amém. O problema que você criou não é você que vai resolver. Amém. O problema da nação angolana não são os angolanos que vão resolver. Amém. Os presidentes angolanos viajam para fora. Amém. Estão frequentemente ir para fora. Amém. Por que estão indo para a Europa, para a América, para a Ásia? Eles não estão a ir lá à procura de visão. Amém. Eles estão a ir lá à procura da interpretação da visão que já têm. Amém. Porque eles ainda não sabem como interpretar a visão. Amém. Mas ele tem que ir lá para alguém lhe interpretar a visão que ele já tem. Amém. Hoje Deus vai interpretar visões. Avança, papá. Dê bons aplausos em nome de Jesus.